Os produtores do sul de Minas Gerais, que investiram no plantio de novas áreas de café, foram surpreendidos pelo forte calor desse início de ano. Muitas mudas secaram e as que conseguiram sobreviver vão sofrer um atraso no desenvolvimento. A planta foi queimada pelo sol. O pé novo de café morreu seco. Depois de ver parte da lavoura sofrer com o calor e a falta de água, o produtor Roberto Rezende, de Três Pontas, no sul de Minas, começou a aplicar uma calda, que, segundo ele, funciona como um filtro solar nas folhas. É nada mais que cal virgem, usando como espalhante adesivo açúcar. Ele fica uma camada assim esbranquiçada. Isso foi uma forma de fazer uma pulverização que poderia e ajudou a amenizar esse sol escaldante que passou por esses dias aqui. As mudas plantadas no fim do ano passado não aguentaram. A chuva dos últimos dias foi fraca, não chegou a 30 milímetros e ainda não foi a solução para salvar a plantação. As mudas que sobreviveram não conseguiram se desenvolver e ficaram muito pequenas. Se não fosse essa estiagem fora de época, elas teriam o dobro do tamanho. Mas nessa situação, todo o ciclo produtivo da planta fica comprometido. Nesta lavoura, por exemplo, a primeira produção deve acontecer com pelo menos 1 ano de atraso. A produção da lavoura de café se inicia em média a partir dos 2 anos e meio. Na propriedade de Vinícius, dos 80 mil pés de café plantados em novembro, mais da metade não resistiu à estiagem nesse começo de ano. São 2 perdas grandes. Primeira é a muda, que vai ter que colocar de novo, gastar com mão de obra para fazer o replantio. E essa planta que sobreviveu, ela teve uma perda muito grande de crescimento. O retorno financeiro dessa lavoura vai demorar 1 ano do que se fosse tudo dentro da normalidade. Em Varginha, as lavouras de café também sofreram com a estiagem. A gente vai agora até lá para conversar com o repórter Marco Antônio Leite. Bom dia, Marco Antônio. Como é que o dia está amanhecendo por aí? Oi, Ana Paula, bom dia para você. Olha, a gente inclusive pode falar bom dia com mais convicção, né? Porque com o fim do horário de verão, o dia está ficando claro mais cedo. Antes a gente fazia, né? Ainda estava escuro praticamente. Hoje amanhecendo, um dia bem aberto, sem nuvens e pelo menos agora pela manhã a possibilidade de chuva é bem pequena aqui na cidade de Varginha. Sexta-feira para cá choveu apenas 12 milímetros, o que é pouco, né? Para tentar compensar esse calorão, esse veranico que ocorreu aí no mês de janeiro, por exemplo. O Rodrigo Naves Paiva vai participar com a gente. Rodrigo, bom dia primeiro. Como que a estiagem afeta exatamente os novos pés de café? Bom, isso aqui é como um exemplo. Primeiramente, as mudas elas ficam mais amareladas, né? A planta não consegue absorver água e nutrientes, vão ocorrendo essas necroses e a planta vai perdendo água, vai se desidratando até ficarem secas, como esse exemplo aqui ao lado. E esse atraso no desenvolvimento dos pés agora pode comprometer a produtividade no futuro? Pode. Dependendo dessa estiagem, como está ocorrendo esse ano, as mudas elas paralisam seu crescimento, algumas até não resistem a esse desenvolvimento inicial, podendo atrasar essa primeira produção, uma produção menor. Nós vimos na reportagem agora há pouco que alguns produtores estão usando composto com água, cal e açúcar, uma espécie de filtro solar. Qual que é a eficácia disso? Bom, alguns trabalhos têm mostrado uma eficácia, como funciona como se fosse um protetivo, a planta perde menos água e a radiação solar reflete também nas folhas e com isso diminui a transpiração dessas plantas. Mas ainda precisa se estudar mais para ter dados mais consistentes. E o que é que o produtor pode fazer para tentar diminuir esses efeitos da estiagem? Bom, o produtor que consegue fazer algum tipo de molhação, essa molhação acaba hidratando a planta novamente e, consequentemente, reduzindo a morte dessas mudas. Ok, Rodrigo, um bom dia para você, muito obrigado pela participação. Devolvo para você, Ana Paula. Bom mesmo se viesse uma chuva boa, né, Marco Antônio? Obrigada e um bom dia para vocês aí.